Nutri, eu tive um reganho de peso, ainda não sei se a cirurgia de revisão é para mim. Existe alguma outra técnica que pode me ajudar a perder esse excesso de peso que eu tive depois da cirurgia bariátrica? Eu ouvi falar sobre um tal de plasma de argônio. Me conta um pouco mais sobre isso. Quer saber sobre esse assunto? Confere o nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou Vanessa e esse é o Projeto Bariátrica. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu quero começar agradecendo por todos vocês que estão inscritos. O canal tá só crescendo cada dia mais. A gente tá bem pertinho, ou talvez já tenha até batido essa meta que eu gravo um pouquinho antes dos 1000 inscritos e eu tô muito feliz com isso. E além disso, também vou deixar aqui para vocês me seguirem nas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, que é vanessatoledo.nutri, tá? Vou deixar anotadinho aqui para que vocês possam também ter acesso a mais conteúdos diários, porque lá eu tô sempre pelos stories todos os dias, abrindo caixinha, respondendo, tirando dúvidas de vocês. Então, além dos vídeos mais completos aqui, vamos lá também no Instagram para que a gente possa crescer também essa comunidade, esse projeto bariátrico aí, tá certo? Bom, e agora bora para o nosso vídeo de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o plasma de argônio, tá? No vídeo passado, gente, eu falei um pouco sobre a cirurgia de revisão e hoje eu vou explicar um pouco do que é o plasma de argônio, qual que é a indicação, o que ele faz, o que ele promove, mas a primeira coisa que nós precisamos entender e que a gente precisa falar é sobre o reganho de peso, tá? Então, o reganho de peso, gente, depois da cirurgia, e aí uma coisa que eu não falei na cirurgia de revisão, no vídeo da cirurgia de revisão, e também serve para o plasma de argônio. Todos esses procedimentos, gente, eles só vão acontecer pelo menos 2 anos depois da cirurgia, tá? Esse é o mínimo. É claro que normalmente isso vai acontecer muito mais tempo depois, mas não dá pra, tipo assim, Vanessa, eu fiz a cirurgia, tive um resultado muito bom, com 8, 9 meses já cheguei na minha meta, e aí menos de 2 anos depois eu já tinha apresentado um percentual de reganho de peso muito considerável. Eu já posso ir para uma cirurgia de revisão ou para um procedimento de plasma de argônio? Não, tá? É pelo menos 2 anos após a cirurgia, tá bom? Mas a primeira coisa e mais importante, pessoal, é que a gente precisa entender o porquê desse reganho de peso. O que trouxe, o que levou esse reganho de peso? Por quê? Se esse reganho de peso ele estiver associado a hábitos de vida, uma má alimentação, a falta de atividade física, alguma questão relacionada à saúde mental, não vai adiantar simplesmente só fazer esse procedimento. Por quê? O procedimento vai ser algo que vai ajudar por um momento, mas se existe uma outra causa de base, aquela causa de base, se não for tratada, ela vai voltar e vai acabar impactando, tá? Então, inclusive para o procedimento de plasma de argônio, também é necessário um acompanhamento multidisciplinar. Primeiro, a gente precisa avaliar quais são essas questões, essas dificuldades, qual foi essa causa do reganho de peso, para depois ter a indicação desse procedimento, tá bom? E normalmente, gente, o plasma de argônio é um procedimento que antecede a cirurgia revisional. Quando ele é específica, quando a cirurgia revisional ela é específica por causa de reganho, porque uma coisa que eu falei no vídeo anterior é que a cirurgia pode ser por questões próprias cirúrgicas, né? Ou porque desenvolveu um refluxo, alguma outra coisa assim. Agora, se a cirurgia de revisão for só para reganho, hoje em dia já é uma indicação às vezes fazer um procedimento como o plasma de argônio, porque é um procedimento menos invasivo do que a própria cirurgia, tá certo? Tá bom, Nutri, mas você explicou a indicação, tudo isso, mas agora eu quero saber o que é de fato esse processo, esse procedimento, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender, o que vai acontecer qual que é o objetivo do plasma de argônio? O objetivo, gente, é cauterizar parte ali do seu estômago, parte do seu intestino, para que diminua ainda mais ou tenha uma redução desse espaço ali do seu estômago, tá? Para que a gente realmente reduza essa capacidade, esse volume alimentar e volte a comer menos e ter um processo de perda de peso, tá bom? Então, o que vai acontecer é uma cauterização. E aí, esse procedimento, gente, ele acontece por endoscopia, tá? Então, não é um procedimento por anestesia geral, um anestésico, um processo de endoscopia normal, tá? Aquele jejum de 8 horas, aquela mesma história. E aí vai acontecer, né, pelo próprio processo da endoscopia, essa cauterização, como se fosse uma cicatrização. Sabe quando faz cauterização de verruga, alguma coisinha assim? Mais ou menos isso, só que para poder diminuir um pouquinho
esse espaço causar um estreitamento ali gástrico e reduzir o volume alimentar, tá bom? Normalmente, gente, não é uma sessão que é necessária não, tá? É em torno até de 3 sessões de plasma de argônio que são indicadas, elas têm um intervalinho, elas têm um tempo entre elas. E além disso, depois desse procedimento, ainda vai ter um tempinho que vai precisar voltar em dieta líquida, em dieta pastosa, tá? Por isso também a importância do acompanhamento nutricional. Isso é fundamental, tanto antes da cirurgia quanto depois da cirurgia. E o plasma de argônio, gente, ele vai ter uma taxa, ele tem uma taxa de perda de peso em torno de 20 a 30% do peso que você foi para fazer o procedimento, tá bom? Bom, pessoal, expliquei um pouco do que é esse plasma de argônio, que eu vejo que é uma dúvida, é uma pergunta de alguns de vocês querem entender, mas é aquilo que eu falei no início do vídeo. A primeira coisa mais importante que a gente precisa é identificar a causa do reganho de peso. Então, se você está assistindo esse vídeo e está com um processo de reganho de peso, está pesquisando isso, a primeira coisa é volta no seu nutricionista ou vai num outro nutricionista especializado também na bariátrica, volta no seu cirurgião para tirar as dúvidas, para tentar identificar por quê. A cirurgia bariátrica, gente, ao longo dos anos ainda existem formas alternativas, orientações nutricionais que a gente pode fazer com que ela volte a funcionar. Claro que não vai ser igual no iniciozinho, mas ainda tem muita coisa que a cirurgia bariátrica a gente pode fazer mesmo depois de anos, mesmo tendo um reganho de peso. Então identifica, conversa primeiro com a sua equipe para depois passar por qualquer procedimento, seja o plasma de argônio, seja uma cirurgia revisional, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você já fez esse procedimento, coloca aqui também para que mais pessoas possam conhecer, entender, tirar suas dúvidas, saber se sentiu dor, se não, como que foi todo esse processo, todo esse procedimento, se teve um bom resultado, tá bom? E claro, não esqueçam de compartilhar esse vídeo nas plataformas, nos grupos. Eu sei que vocês assistem, tem vários grupos de Facebook, grupo de WhatsApp, Telegram, então manda lá para que a gente possa crescer cada vez mais o nosso canal aqui no YouTube e também não esqueçam de me seguir lá no Instagram, vanessatoledo.nutri, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.